Está claro que o golpe para o estabelecimento do comunismo no Brasil na década de 1960 era planejado há tempo. O que deu errado então? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por Peter Turguniev. Os documentos obtidos do Serviço de Inteligência da Tchecoslováquia, o STB, mostram claramente que havia um planejamento do bloco soviético para a transformação do Brasil em uma república socialista no contexto da Guerra Fria. Falamos mais sobre esse tema no vídeo Os soviéticos planejavam sim transformar o Brasil em uma república comunista. O planejamento detalhado desse golpe, feito pelo bloco soviético, talvez tenha acabado falhando por culpa da pressa dos revolucionários brasileiros e cubanos em concluir o negócio, e lógico, pela ação do exército evitando o golpe com a contra-revolução de 1964. Na verdade, as ações de Cuba demonstram que os caribenhos estavam bem mais afoitos para exportar sua revolução do que a própria União Soviética. Como se sabe, Cuba chegou ao ponto de ter armas nucleares engatilhadas contra os Estados Unidos e teve participação intensa nas revoluções comunistas na África, para onde chegou a enviar tropas lideradas pelo próprio Che Guevara. As revoluções na África, a propósito, também demonstram que não havia distância que os comunistas não estivessem dispostos a transpor para levar sua revolução, a ponto de Cuba chegar a invadir o longínquo Israel na Guerra do Yom Kippur. Segundo Jonathan Brown, pesquisador de história latino-americano na Universidade de Texas e autor do livro O Mundo Revolucionário de Cuba, só na América Latina a lista de países que tiveram alguma tentativa de insurreição cubana incluem Panamá, Nicarágua, República Dominicana, Haiti, Argentina, Venezuela, Peru, Guatemala, Colômbia, El Salvador e Bolívia. Um guerrilheiro comunista cuja história merece ser contada é o padre Alípio de Freitas. Desde 1961, ele já era colaborador das Ligas Camponesas e recebia treinamento na ilha caribenha. Em 1962, ao retornar de uma viagem para Moscou, ele abandonou de vez o vínculo com o catolicismo para se engajar na atividade revolucionária. Ele também foi um dos integrantes do movimento Ação Popular, fundado no Brasil em 1962, que teria um papel central na luta armada contra os militares após 64. No fim do regime, com a chamada redemocratização, o padre herege foi alçado ao status de herói, assim como muitos outros que foram homenageados e que receberam uma pensão oriunda do dinheiro que eu e você pagamos de imposto. Ora, antes de prosseguirmos com outras tantas evidências que ainda apresentaremos ao longo deste trabalho, cumpre salientar, ainda que de forma preliminar, que tais fatos já servem de evidência contra a maior parte dos discursos que tentam inocentar a esquerda de haver conspirado para tomar o poder antes de 64. Os acadêmicos e o consenso dos formadores de opinião sempre insistem que o Partido Comunista no Brasil era fraco e que a esquerda no Brasil era mais trabalhista do que revolucionária, tal qual seus famosos líderes Goulart e Brizola. Outros tanto afirmam que foram militares que provocaram a luta armada, que a militância socialista só se tornou violenta em resposta à repressão do regime. Muitas dessas informações já são desmentidas pelos fatos que aqui trouxemos, mas vale ainda relatar alguns pontos que desfazem o engano da narrativa vigente. Comecemos por Leonel Brizola, que apesar de não confessar ser comunista, em tudo agia tal qual um agente soviético. Em 1961, ele se encontrou com Ernesto Che Guevara em um evento no Uruguai, e a partir desse momento passou a nutrir grande admiração pelo revolucionário. Também por volta desse período, Brizola desapropriou duas empresas americanas que atuavam em solo nacional, a Bond and Share e a ITT, alegando que ambas haviam lucrado demais por aqui. Essas medidas autoritárias só encontravam paralelo na Ilha dos Castro, e tanto lá como aqui, os atos eram alicerçados sob ferrenho anticapitalismo. Jânio Quadros, que na época era o presidente brasileiro, também não economizou nas homenagens a Che Guevara. Em agosto de 61, quando em visita ao Brasil, Guevara recebeu de Quadros a condecoração da Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul e agradeceu ao presidente com o seguinte discurso: "Senhor presidente, como revolucionário, estou profundamente honrado com essa distinção do governo e do povo brasileiro, porém não posso considerá-la nunca como uma condecoração pessoal, mas como uma condecoração ao povo e à nossa revolução, e assim comunicarei com as saudações desse povo que Vossa Excelência pessoalmente
atualmente representa e transmitirei com todo o desejo de estreitar nossas relações. O malfadado episódio foi, por si só, tão infame que por muito pouco os militares do Planalto não realizaram o motim ali mesmo. Subsequentemente, quando Jânio Quadros renunciou, havia uma considerável resistência entre os militares quanto a permitir Goulart, que era o vice, assumisse como presidente. Nesse episódio, inclusive, Goulart estava em viagem oficial à China comunista, mas Brizola assumiu uma postura guevarista e, exibindo uma submetralhadora ao lado do Terceiro Exército, deu início ao que ficaria conhecido como Campanha da Legalidade. Os soldados pró-Brizola e as forças de oposição prepararam operações militares uns contra os outros. O evento quase mergulhou o Brasil numa guerra civil, mas o desfecho veio através de um grande acordo político que instalou temporariamente o parlamentarismo no país. Já que sua posse foi conturbada, o próprio mandato de João Goulart não seria menos barulhento. Se não dermos o golpe, eles darão contra nós, dizia Leonel Brizola, cunhado de Jango e governador do Rio Grande do Sul. O governador esquerdista de Pernambuco, Miguel Arraes, afirmava o mesmo: volto certo de que um golpe virá. De lá ou de cá ainda não sei. Mas não eram apenas os caciques políticos que planejavam um golpe. Entre 1961 e 1962, o movimento revolucionário Tiradentes montou campos de treinamento de guerrilha em Goiás com financiamento do próprio Fidel Castro. A existência dessa guerrilha em Goiás foi descoberta graças aos documentos encontrados no acidente aéreo do Peru que já mencionamos. No campo político, o presidente aprovou uma lei de remessas de lucros de 1962, que impedia multinacionais de enviar para fora do Brasil mais do que 10% do lucro por elas obtido. Goulart chegou até a enviar para o Congresso um decreto de estado de sítio que permitiria a ele prender opositores e passar reformas com que tanto sonhava. Mas mesmo com o apoio de certos líderes militares, os congressistas temeram que, ao alçar Goulart ao poder absoluto, eles mesmos ficariam à sua mercê. No fim, o próprio Goulart cancelou aquela patética manobra. Noutro de muitos eventos protagonizados por apoiadores de Goulart, o ano de 63 também ficou conhecido pelo discurso do subtenente paraquedista Gelsi Rodrigues Correia. Em apoio ao projeto de reforma de Goulart, fez a seguinte declaração: pegaremos em nossos instrumentos de trabalho e faremos as reformas juntamente com o povo. E lembrem-se, os senhores reacionários, que o instrumento de trabalho do militar é o fuzil. O subtenente, a propósito, ficou conhecido como integrante da guerrilha do Caparaó. Seu discurso precedeu a revolta dos sargentos de setembro de 1963, em que militares se amotinaram nos prédios do Departamento Federal de Segurança Pública, na estação central da Rádio Patrulha, do Ministério da Marinha, da Rádio Nacional e do Departamento de Telefones Urbanos e Interurbanos. As comunicações de Brasília com o resto do país foram cortadas. Como se vê, não é exagero dizer que o Brasil, na época, era um verdadeiro barril de pólvora. Já em março de 64, estoura a Revolta dos Marinheiros, organizada no prédio dos sindicatos dos metalúrgicos. Após negociação, os militares revoltosos foram liberados sem qualquer reprimenda e sequer tiveram que ser processados por insubordinação, graças à anistia proporcionada por João Goulart. Em 30 de março, dois protagonistas da revolta, o Cabo Anselmo e o Almirante Cândido Aragão, compareceram a uma reunião organizada pela Organização de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar no Automóvel Clube, na presença de Goulart, que indicava o apoio de Goulart aos revoltosos. Goulart, na ocasião, também protagonizou um discurso inflamado, que alguns dizem foi impulsionado pelo uso de substâncias não muito sacrossantas. Toda essa balbúrdia no exército, por configurar um grave caso de indisciplina em prol do presidente, fez com que muitos militares abandonassem qualquer lealdade que ainda tivessem ao mandatário. Nesse ponto, convém retroceder algumas semanas a fim de comentar o discurso de João Goulart na Central do Brasil, no dia 13 de março, em que o presidente, mesmo numa posição política delicada, fez um pronunciamento anunciando a desapropriação de numerosas propriedades para a reforma agrária e a encampação das refinarias particulares de petróleo. Não só isso, como Goulart também afirmou que a própria Constituição Federal era ultrapassada e precisava ser revogada. Tudo, segundo ele, para abrir caminho para atender os anseios da classe trabalhadora que enfrentava uma grave inflação. Além da reforma agrária e da mudança da Constituição, as ditas reformas estruturais de Goulart ainda visavam uma legislação tributária e leis urbanísticas sob o pretexto de combater a especulação.
além de uma reforma bancária cuja função seria ampliar a disponibilidade de crédito, provavelmente alçando a impressora de dinheiro ao status de divindade. Por conta disso, cabe perguntar se, com falta de apoio político e estando limitado pela Constituição de 1946, que até então ainda vigorava, ainda assim Goulart fazia desapropriação de propriedades rurais, refinarias de petróleo, qual alcance não teriam seus decretos caso ele estivesse politicamente mais forte, caso pudesse revogar a Constituição a seu bel prazer. No fim das contas, os discursos de março de 64 mostraram que Goulart tinha perdido totalmente a paciência com os entraves que atrapalhavam seu projeto de revolucionar a sociedade. Como resposta, no dia 19 de março acontecia a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi, sem sombra de dúvidas, um dos grandes eventos que influenciaram a intervenção militar. Os militares acabaram intervindo no final de março de 1964, mas a lista de informações que indicam a possibilidade de um golpe comunista no Brasil não para aqui. Veja o próximo vídeo da série A Guerrilha no Período Militar Mostra a Força do Comunismo. Os 3 vídeos que compõem essa série serão lançados como um documentário único no canal do Rodolfo Andrello, o Fronteira Austríaca. Se você preferir ver o documentário completo, aproveite para conhecer o canal Fronteira Austríaca, é um ótimo canal. Obrigado por sua audiência.